Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel na área para a gente fazer o simulado, resolver o simulado aí que você fez aí para a Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Legislação extravagante, ó. Tranquilo, 6 questões tranquilas, meu irmão. Você que fez aí, né? Espero que você tenha detonado essas 6 questões, porque foi tranquilinha, tranquilinha. Beleza aí? Então, meus faixas, vamos à correção? Então, simbora, meu irmão. Suave na nave, vamos trabalhar. Vamos produzir. Vamos lá. Primeira questão. Trata aí da lei de abuso de autoridade. Tem a questão, né? Olha, abuso de autoridade tem que ter questão, meu irmão. Tem que ter questão na prova, tá? Então vamos lá. Assinala a alternativa que caracteriza delito de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869. Atitude de funcionário público. Então ele quer saber qual dessas alternativas caracteriza, né, o delito de abuso de autoridade. Então vamos lá. Atitude de funcionário público que, longe de sua repartição, não pertencendo aos quadros de segurança pública, realiza prisão em flagrante de pessoa que está cometendo crime. Ora, isso aqui não é abuso de autoridade, até porque, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, qualquer do povo, né, pode realizar prisão em flagrante. Então não precisa ser funcionário público, não precisa ser de repartição, não precisa ser dos quadros de segurança pública. Qualquer do povo, meu irmão, pode efetuar prisão em flagrante. Agora, só uma coisa. Qualquer do povo, essa prisão em flagrante, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Beleza? Bora para cá. A exigência de informação a alguém feita por servidor público no exercício de sua função. E aqui, olha aqui, ó. Sem expresso amparo legal por mero capricho, esse sim, eu tenho aqui crime de abuso de autoridade, com previsão aqui, ó, no artigo 33 da Lei 13.869, que diz: exigir informação ou cumprimento da obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Lembrando que a maioria das penas, a maioria, não são todas elas, a maioria das penas de abuso de autoridade tem como, não é? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E incorre na mesma pena quem utiliza o cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para eximir de obrigação legal ou para obter vantagem e o privilégio indevido. Então, é crime, previsão aqui no artigo 33, essa é a nossa resposta. O atraso no cumprimento do dever funcional por parte de funcionário público por desídio ou negligência. Deveria ser, mas não é. Né? Deveria ser, mas não é. Prestar ao agente público informação inverídica sobre processo administrativo ou judicial a qual tem acesso em razão de sua função, e aqui, ó, por erro indevido e injustificado. Não é crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, nossa primeira questão tem como letra a letra B de bola. Então, você que acertou, maravilha. Vamos passar para a segunda questão. Lei 7.716. Meu amigo, eu tenho certeza que essa lei vai cair.
certeza, por conta de vários casos, né, de racismo que a gente vem observando, né, nos meios de comunicação. Então, tenho quase certeza que a Lei 7.716 vai cair. E sobre essa lei, se ligar que todas são punidas com pena de reclusão, tá? Os crimes de racismo são punidos com pena de reclusão. Se liga nisso. Bora lá. Ele quer a alternativa correta. Letra A. Comete crime nela previsto o funcionário público que possuir tatuado em seu corpo a cruz suástica. Tatuado em seu corpo a cruz suástica nazista. E aqui eu vou botar de outra cor. Mesmo que cubra sua vestimenta. Ó, se eu tivesse até aqui, estaria correto. Se eu estivesse até aqui, estaria correto. Correto. Era crime. Mas quando eles, mesmo que a cubra a sua vestimenta, não vai ser crime. Tá? Então, por quê? Porque o crime é divulgar o nazismo. Ora, se eu tatuo e encubro essa vestimenta, ó, cobri, tatuei e encobri. Então, eu não estou divulgando o nazismo. Agora, tatuei, saí pela rua, né? Divulgando, feito um tabacudo, divulgando o nazismo, aí, meu amigo, aí isso sim, aí vai ser crime. Beleza? Então, ó, deixou de ser crime aqui, ó. Não há na lei previsão de aumento de pena se qualquer de seus delitos for praticado por funcionário. Meu amigo. Ó, que diz aqui o artigo 16? Então, o que dizer? Não há na lei aumento de pena. Meu amigo, seguinte. O artigo 16 diz: constitui efeito a condenação, a perda do cargo, função pública para o servidor, suspensão, não é? Ou seja, bicho, vê só. Bota uma coisa na sua cabeça. Servidor público praticou qualquer crime, meu velho, pode ter certeza que vai ter aumento de pena. Servidor público praticou crime, vai ter aumento de pena. Né? Então, ó, qual é o aumento de pena? 1/3. Então, os crimes, né, tem pena aumentada de 1/3 até a metade. 1/3 até a metade, quando praticados por funcionários públicos no exercício da sua função, tá? Então, há previsão legal sim, lá no artigo 20b. Lá no artigo 20b tem essa previsão sim, né? Só que ele determina o seguinte: nos artigos 2º, ele diz, nos artigos 2º-A e no artigo 20, artigo 2º-A e no artigo 20 desta lei, né? Terão-se aumento de pena de 1/3 até a metade, quando praticadas por funcionários públicos. Emanuel, qual seria aí o artigo 20? Qual seria aí o artigo 20? O artigo 20 é aquele que diz praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí tem vários parágrafos, né? Entre eles, aquela questão da divulgação do nazismo, não é? Por meios de comunicação, então, por meios de atividades esportivas, religiosas, saiu o artigo 20. E o artigo 2A, é aquele que foi acrescentado, cuidado,
é aquele que foi acrescentado, né, que era injúria racial, né, que estava lá no artigo 140 do Código Penal, parágrafo, acho que é o terceiro ou o segundo, não lembro aqui, que era injúria racial, que era equiparado, e com a Lei 14.000, com a Lei 14.532, com a Lei 14.532, passou a ser o quê? Passou a ser, deixou de ser injúria racial, deixou de ser equiparado ao racismo e passou a ser racismo. Então, artigo 2º-A, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de cor, raça, etnia ou procedência nacional é crime de racismo. Então, funcionário público fez esse daqui ou fez esse daqui, tem sua pena aumentada de 1/3 até a metade. Então, errada. O servidor público que praticar delito de preconceito racial sujeita-se à perda do cargo ou função pública com efeito da condenação somente se tais efeitos forem motivados, declarados na sentença condenatória criminal. Certíssimo. Preste atenção. Bora lá, artigo 16. Constitui efeito da condenação. Só que esse efeito da condenação não são automáticos, tá? Não são automáticos. Não são automáticos. Não são automáticos. Então, qual é o efeito? Perda do cargo ou função pública e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então, para o servidor público, perda do cargo ou da função pública. Mas lembre-se, esses efeitos não são automáticos. Então, certo, letra C. A prática do preconceito de raça por meio de rede social não gera aumento de pena ao criminoso, dado que a gravidade do crime independe do alcance comunicativo. Claro que há aumento de pena. E aqui você tem, não é, o artigo 20, aquele artigo 20, que é muito importante, que sempre cai, e no seu parágrafo 2º, artigo 20, seu parágrafo 2º, que diz lá que se qualquer dos crimes previstos neste artigo, for cometido por intermédio de meios de comunicação social, de publicação nas redes sociais da Rede Mundial de Computadores ou de publicação, né, de natureza, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Então você tem uma qualificadora aqui, né? Então ela vai qualificar o artigo 20. Então esse parágrafo 2º, ele vai qualificar o artigo 20. Lembrando que é o artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, ou etnia, religião ou procedência nacional. O caput do artigo 20 prevê pena de 1 a 3 anos quem fizer isso. Agora, se for por redes de computadores, claro que a disseminação vai ser maior, passa a ser de 2 a 5 anos. Beleza? Então, o erro está aqui, que diz que não gera aumento, gera sim. Terceira questão. Mário, policial penal do Estado da Bahia, com comprovada capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atua em regime de plantão no estabelecimento prisional XYZ, localizado no município Alfa. Registro que o agente público está submetido a regime de dedicação exclusiva, sujeito à formação funcional nos termos da lei, subordinado a mecanismo de fiscalização e de controle interno. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 10.826, é correto afirmar que Mário poderá portar arma de fogo. Pessoal, preste atenção. Lembre-se que a Lei 10.826, no seu artigo 6º, né,
Lembre-se que essa lei é de 2003. Teve alteração em 2017, que acrescentou, não é, a Força Nacional de Segurança Pública, não é? Teve alguns acréscimos aqui em 2017, tá certo? Só que eu quero que vocês se liguem numa coisa. Em 2019, os agentes chamados ASPs, né? Agente do sistema prisional, eles passaram a ser polícia penal e passaram a integrar o artigo 144. Antigamente, não é? Esses caras não estavam no inciso 2º, estavam lá na Lei 10.826, estavam lá no inciso 7º, que dizia lá: os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, não é? Então ele estava no inciso 7º, estava lá no artigo 6º, inciso 7º. Se liga aqui, eles estavam lá no inciso 7º. E por que isso é importante? Pelo seguinte, porque eles saem, não é? Eles saem do inciso 7º e vão estar lá no inciso 2º como integrantes lá do artigo 144. Então eles saem do inciso 7º e vão para o inciso, não é? O inciso 2º, que é aqueles que integram, não é, os componentes do artigo 144. Apesar que ainda lá na lei, não é, tem até o inciso 5º só, não é? Tem até o inciso 5º só. Mas eles agora fazem parte do 144. Então eles estariam aqui no inciso 2º, apesar que na lei ainda não houve a modificação. Deveria ter tido alteração, não é? Deveriam ter tido alteração, porque eles não são mais agentes. O inciso, mais uma vez, o inciso 7º, ele fala: os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais. Então eles não são mais agentes, ele é polícia penal agora. Então tem que estar no inciso 2º do artigo 44. Então, essa é a realidade, beleza? Então vamos lá. Então, Mário poderá portar arma de fogo de propriedade particular fornecida pela instituição a que pertence, certo? Mesmo fora de serviço, certo? E aqui o erro. Desde que haja autorização específica do diretor do estabelecimento prisional. Errado. Fornecida pela instituição a que pertence, mesmo fora de serviço, mas adstrita ao município alfa, olha o erro aqui, onde atua vedado o porte de arma de propriedade particular. Errado, ele pode sim ter o porte de propriedade particular. Não faz parte do inciso do artigo 144, não. Chorou. Fornecida pela instituição a que pertence, mesmo fora de serviço, mas adstrita ao estado da Bahia. Não, o porte de arma tem, todo o território nacional vedado o porte de arma de propriedade particular. Também é errado. De propriedade particular fornecida pela instituição a que pertence, mesmo fora de serviço. Resposta, letra D de dado. Resposta, letra D de dado. Então ele pode ter a sua arma de propriedade particular ou fornecida pela instituição a que pertence, mesmo fora de serviço. Mesmo fora de serviço. Quarta questão. Sobre o crime de tráfico de drogas privilegiado. Então, lembra-se,
Tráfico de drogas privilegiado é aquele do mula, não é aquele do mula. O cara que é a mula. Então, se liga aí, aquele que é a mula. Então, tá lá no parágrafo 4º. Bora lá. É correto afirmar: a causa de diminuição de pena não pode ser negada com base tão somente em inquérito ou ações penais em andamento. Certíssimo. Porque lembre-se que para que seja o tráfico privilegiado, um dos critérios é que o cara seja o quê? Réu primário. Tem que ser réu primário. Réu primário. Mas se eu tiver só inquérito e ações, não me tornam, eu não deixo de ser réu primário. Para que eu deixe de ser réu primário, tem que ter o quê? Ocorrer o trânsito em julgado. Então, tá certo. Sendo o réu processado por tráfico de drogas, artigo 33, e associação para o tráfico, 35, a condenação por este último, associação, não constitui por si só obstáculo à condenação. Claro que constitui, porque ele deixou de ser o quê? Réu primário. Então, claro que constitui, porque ele deixa de ser réu primário. Então, errado, letra B. O tráfico privilegiado não deixa de ser tráfico de drogas. E, portanto, ele é crime? Não deixa. E, portanto, ele é crime equiparado ao hediondo, por força de norma constitucional. Erro aqui. Não, norma constitucional não determina isso. E o STJ já se pronunciou dizendo que o tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos. Decisão do STJ já sobre isso. Tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos. Reconhecido o tráfico privilegiado, o juiz, tendo em vista a gravidade inerente ao crime de drogas, pode impor regime semiaberto ou fechado e negar a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que tenha sido estabelecido no mínimo a pena base. Meus amigos, o que traz a questão do privilégio bora lá, redução da pena. Redução da pena. E essa redução da pena vai ser de 1/6 até 2/3. 2/3. Então, essa é a redução da pena. Então, ele diz aqui: se reconhecido o juiz tendo em vista a gravidade inerente ao crime, pode impor regime semiaberto, olha o erro aqui, ou fechado e negar a substituição da pena privativa de liberdade. Então, errado. Então, pode a pena ser reduzida de 1/6 a 2/3. Tá certo? A pena vai ser reduzida de 1/6 a 2/3. É possível a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito da relação homoafetiva. Cuidado disso aqui. No âmbito da relação homoafetiva entre mulheres. Estou falando de duas mulheres. Duas mulheres. Cuidado aqui. Essa questão é a puta de uma pegadinha. Cuidado. Bora lá. Então, é possível a aplicação, letra A, não apenas as relações de violência que envolvem casais de pessoas cisgênero e heterossexuais são contra. Não. Lembre-se que a Lei Maria da Penha, ela não é baseada no sexo, ela é baseada no gênero. No gênero. Se liga. Então, errado. Sim, desde que a violência tenha sido praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade e que haja situação de vulnerabilidade ou de subordinação.
Preste atenção nessa letra B e nessa letra C. Sim, desde que a violência tenha sido praticada em contexto de relação familiar. E aqui, ó, independente de situação de vulnerabilidade ou de subordinação. Talvez, pois dependa, que está errado. Bom, eu sei que você ficou na dúvida entre a B e a C. Entre a B e a C. E eu vou dizer, aquele que marcou C, errou. Emanuel, independente. Pessoal, foi o que eu disse. Se liga. Porque a gente está falando, estamos falando de relação homoafetiva entre mulheres. Bicho. Temos posição, né, do STJ já sobre isso. O STJ já se manifestou sobre isso, não é? Você tem uma juristese número 41 do STJ falando sobre isso, tá? Já. Então se liga. Ele diz que prevalece o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade são necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar pela mulher. São presumidas, não depende da demonstração de concreta fragilidade física, emocional ou financeira. Para a aplicação da Lei 11.340, há necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher numa perspectiva de gênero. Então a jurisprudência hoje é clara ao permitir a aplicação da Lei Maria da Penha, né, nas relações homoafetivas entre mulheres, desde que haja o quê? Uma situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Tá certo? Então tem que ter essa vulnerabilidade, tem que ter essa relação de subordinação. Tá? Então, se liga aí, porque é no sentido de que essa vulnerabilidade e essa hipossuficiência, né, obviamente, são presumidas. Tá certo? Então, infelizmente, você que marcou letra C caiu na pegadinha e a resposta é letra B. Mas, lembre-se, aqui você pode errar, meu irmão. Aqui você pode errar. Você não pode errar lá na prova. Aqui você pode errar tranquilamente. Então vamos lá para a questão de número 6, última questão, que não pode deixar de ser uma questão de crimes ambientais, né? Crimes ambientais. Tem que ter uma questãozinha de crimes ambientais aí para você degustar. Então, e a questão de crime ambiental trata de quê? Vamos lá. Crimes ambientais que diz respeito à aplicação das penas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente. Assinalar a alternativa que descreve uma circunstância que atenua a pena a ser aplicada. E vocês são meus alunos, sabem que eu sempre digo, ó, o artigo 14 tem que estudar, que trata de atenuações. O artigo 15 tem que estudar, que trata de agravantes, né? Então você tem que estudar. Artigo 14, artigo 15, pareceu, tem que estudar, velho. O artigo 15 tem mais agravantes, o artigo 14 só são 4 atenuantes, né? 4 atenuantes. São eles: baixo grau de instrução, arrependimento do infrator, comunicação prévia ao agente e colaboração com os agentes. Então essas são as 4 atenuantes que estão lá, não é? Aqui no nosso dispositivo aqui da Lei 9.605. Então vamos lá.
Reincidência. Olha, reincidência não pode atenuar. Reincidência tem que agravar. Né? Então, ter o agente cometido infração para obter vantagem pecuniária. Ora, muito menos aqui. Também nós temos um agravante e não um atenuante. Baixo grau de instrução ou escolaridade. Esse sim, não é? Aqui sim é uma atenuação. Então é um atenuante previsto lá no artigo 14 da Lei 9.605. Por último, ter o agente cometido coagindo outrem. Obviamente você também tem aqui uma agravante. Então, com isso, fechamos, não é, a nossa participação nesse simulado maravilhoso. Tá? Então, você que participou desse simulado, você que está participando participou, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E pode contar sempre aqui com o prof, né? E segue o prof aqui nas redes sociais, né? Segue o prof aqui nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, segue lá o cara, meu irmão, segue o cara, né? E, ó, também no meu canal do YouTube, meu amigo, tem vários vídeos, 0800 para você. E também o professor também está no TikTok, porque o professor é rochedo, tá? Então, meus amigos, qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco com o EP, que só o EP, velho, traz para você simulados, não é? Aulas direcionadas para o seu conteúdo, para o seu concurso, além de lives, não é? De questões. O EP foi feito para você que é concurseiro. Então, suave danado, fé, força e foco. Até a próxima. Valeu!